Falando de ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, o produtor pode se beneficiar com a recuperação do que foi pago nas notas de insumos, combustíveis e maquinários utilizados na produção rural. Para você entender melhor sobre esse assunto e saber como se beneficiar, a gente conversa agora com o advogado André Passos, que é especialista em Direito Empresarial, Agroindústrias, coautor do livro Direito do Agronegócio, Mercado, Regulação, Tributação e Meio Ambiente. Doutor André, boa noite, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao ABCZ News. Muito boa noite, é um prazer estar presente ao ABCZ News e poder falar para o pecuarista sobre as questões fiscais tão importantes na atividade pecuária. Muito obrigado. Doutor, o que ocorre é que é uma legislação que permite que o valor do ICMS ativo pago sobre a aquisição do bem seja devolvido ao produtor, caso ele relacione, claro, tem que estar relacionado o uso do bem ou insumo na produção rural. Mas existem alguns critérios que devem ser cumpridos, né? O produtor rural deve ficar atento. Sim, o primeiro critério é que sejam insumos ou bens, né, equipamentos adquiridos para utilização na atividade pecuária, né? São bens vinculados à atividade. Essa legislação que autoriza essa compensação de créditos, ou seja, a apropriação e a escrituração dos créditos, tem matriz federal, está na Lei Candir, né, que é a Lei 87 de 1996, e os 27 estados da federação regulam nas suas legislações estaduais o aproveitamento desse crédito que precisa seguir essas pré-condições de terem créditos decorrentes da atividade rural do pecuarista, do produtor rural, do CPF ou do CNPJ vinculado a essa atividade pecuária. Ou seja, é uma lei nacional, mas a legislação não é a mesma para todos os estados, uma vez que cada estado vai regulamentar de acordo com algumas características específicas, é isso? É isso. Na verdade, o regramento, né, as regras gerais são nacionais, estão na Lei Candir. E cada estado vai ter autonomia para aplicar esse regramento da Lei Candir, né, no âmbito da sua legislação interna e estipular algumas condições para a utilização desses créditos por parte dos produtores rurais e dos pecuaristas, né? Dependendo, óbvio, das atividades de cada estado, do fomento dessas atividades. Existem estados, por exemplo, como São Paulo, que autorizam, inclusive, recebimento em recursos financeiros desses valores. Outros estados, que são estados com menos volume, né, de apropriação de créditos, não têm essa autorização e você tem que aproveitar esses créditos das entradas de produtos tributados somente com as operações de saída tributadas praticadas pelo pecuarista. Doutor, via de regra, o que acontece a partir do momento em que o produtor entra com essa solicitação? Ele precisa fazer uma solicitação, existe um trâmite legal necessário, né? Existe de novo, cada estado vai ter um regramento, né? Mas a Lei Candir estabelece esses parâmetros básicos que dizem que os créditos vão ser apropriados e escriturados num livro de entradas, né, do ICMS, as notas, então, notas fiscais de aquisição de insumos, de ativos, que contém lá o ICMS destacado na nota, vão ser listados nesse livro e depois, no momento da apuração do imposto devido, através de formulários de apuração, né, o produtor ou o contador do produtor vai precisar fazer esse cotejo das entradas de créditos com as saídas de débitos e recolher o imposto pela diferença, aproveitando então o crédito, né, derivado de entradas com o crédito do ICMS. Doutor, e esse crédito, ele acontece no mesmo exercício fiscal do ano ou não? Ele vai se perfazendo na medida da realização das operações, né? Ou seja, a cada mês o produtor vai cotejando os créditos, os débitos e pagando a diferença dos impostos. E se não for suficiente, né? Ou seja, sobejarem créditos, sobrarem créditos,
o produtor vai ter 5 anos para compensar esses créditos. 5 anos é a data limite, né, o tempo limite para a utilização e compensação desses créditos em geral. Já os créditos de máquinas e equipamentos, ele tem uma limitação legal. Ele só pode aproveitar 1,48 por mês. Ou seja, ele tem 4 anos para aproveitar esse crédito. Se a gente está falando em 1,48 por mês, a gente está falando de 4 anos. Doutor, a gente está com uma pergunta aqui na nossa live, é do André Carvalho, produtor rural, pessoa física, pode realizar a solicitação do crédito? Pode, não tenha dúvida, ele é contribuinte do imposto, né? Pessoa física ou pessoa jurídica que pratica operações de circulação de mercadoria, ou seja, um produtor rural ou um pecuarista, ele pode sim solicitar, então, a compensação do imposto através desses formulários padrão aqui em São Paulo das Guias de Informação e Apuração do ICMS. Ou seja, é um benefício que vem a ajudar o produtor, principalmente nesse tempo de custos elevados. Qualquer crédito que ele tiver, com certeza ajuda a deslanchar a produção dentro da propriedade, né, doutor? Não tenha dúvida, é dinheiro em caixa para o produtor rural que muitas vezes deixa de olhar com uma lupa, né, esses valores e está preocupado com a operação, ele está preocupado com a produção propriamente dita, com a eficiência, e deixa isso, né, para um segundo momento. Ora, se o produtor se debruçar sobre isso, consultar o seu contador, consultar o analista fiscal, o advogado, ele vai descobrir que muitas vezes ele tem créditos sobre notas de maquinários, de insumos, fertilizantes, combustíveis, rações, né? E outros tantos créditos, né, telecomunicações e etc., que ele vai poder utilizar, então, para compensar com débitos, ou até para se restituir, a depender do Estado. Doutor André Passos, que é especialista, trazendo essas orientações para nós hoje aqui no início do ABCZ News sobre como ter créditos a partir do Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. Doutor, obrigado pela participação aqui hoje, por trazer esse conhecimento aqui para os nossos criadores associados.